informação, ligando o campo à cidade. Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural. Pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 6 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. Câmara aprovou medida provisória que permite renegociação de dívidas rurais. Exportações de Mato Grosso do Sul têm o melhor segundo quadrimestre da história. Nova tabela de frete saiu ontem e aumenta custos e traz incertezas para a economia. E a Câmara dos Deputados aprovou o MP que estende prazo de adesão ao refis do Fundo Rural. Uma picape diesel automática com 7 airbags, 5.3 com tela de 8 polegadas, sistema anticapotamento e 5 anos de garantia. Só pode ser a melhor compra. Escuta essa! Ranger Diesel Automática 2019 a partir de 118.490 à vista. E mais, confira ainda Ranger 4x4 automática completona no plano sazonal com 30% de entrada e 6 parcelas semestrais. Imperdível nos distribuidores Ford. No trânsito, a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Sol o dia todo e sem nuvens nessa quinta-feira em Dourados e região. A noite também será de tempo aberto. Friozinho de 12 graus agora cedo e a temperatura máxima atinge a 29 graus. A Semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedade de braquiárias, Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Massai e Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo de pagamento. Entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada a Embrapa e a Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com a Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Telefones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com o Celso ou o Vinícius. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com essas cotações. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 140 pela arroba do boi gordo com 30 dias para o pagamento. Mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. No Friboi, vaca gorda R$ 130 a prazo e também no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 30 e a de soja subiu para 80, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 4,14 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Senembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão.
sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Autoridades sanitárias brasileiras e venezuelanas reuniram-se ontem em Pacaraima, município situado ao norte do estado de Rondônia, que faz fronteira com a Venezuela, para tratar de plano de erradicação da febre aftosa naquele país. A atuação conjunta está prevista na resolução número 1 da Comissão Sul-Americana da Luta contra a Febre Aftosa, de abril desse ano, que reconheceu a necessidade premente dos 13 países membros apoiarem a Venezuela sob a coordenação do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou ontem que publicou uma nova tabela para fretes rodoviários com impacto médio de alta de 5%, dependendo do tipo de carga. O reajuste na tabela do frete mínimo ocorreu após uma alta de mais de 10% nos preços do diesel dentro do programa de subsídios ao combustível na semana passada. A Petrobras elevou o valor médio na refinaria em 13%. A Lei 13.703 determina que a tabela do frete seja reajustada sempre que o preço do diesel tenha oscilação superior a 10%, lembrou a ANTT. O reajuste nos valores da tabela ocorreu em meio à preocupação de que caminhoneiros poderiam organizar novas paralisações em rodovias. A nova tabela de fretes para transporte rodoviário representa um custo adicional para as empresas, agrava ainda mais as incertezas para o setor produtivo e resultará em aumento de preços para o consumidor. É o que afirmam representantes da indústria e do agronegócio. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, estima um aumento de custo em 12 meses de 12% a 30%. Segundo a CNA, no trecho de 2.000 quilômetros entre Sorriso, em Mato Grosso, e Santos, São Paulo, por exemplo, o aumento do frete, que já vinha sido de 51% desde a primeira tabela, chegará a 57% agora. No único dia de votações em setembro, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que viabiliza a renegociação de dívidas rurais de agricultores familiares. A matéria ainda precisa ser votada pelo Senado. O projeto de lei de conversão do senador Fernando Bezerra envolve as operações contratadas no âmbito do PRONAF com os bancos federais. A proposta estabelece que as operações contratadas até 31 de dezembro de 2006 tenham desconto de 70% e as operações contratadas entre 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2011 tenham desconto de 45% no pagamento. O texto prevê ainda desconto de até 60% para agricultores familiares das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e o desconto será de até 95% para agricultores familiares das regiões Norte e Nordeste. A medida define como prazo final para liquidação ou repactuação de dívidas o dia 30 de dezembro de 2019 com os bancos do Nordeste ou da Amazônia, em operações com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. As exportações de Mato Grosso do Sul registraram no acumulado de janeiro a agosto de 2018 um crescimento de 22% frente ao mesmo período de 2017, passando para 3 bilhões 996 milhões de dólares, um aumento de 720 milhões de dólares. O desempenho registrado nesse ano, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior, foi o melhor da história do Estado no mesmo intervalo de tempo. Antes, o recorde tinha sido obtido na parcial de 8 meses de 2014, com 3 bilhões 825 milhões de dólares. Um conjunto de 5 produtos foi responsável por 82,5% de toda a receita do Estado com as exportações no acumulado desse ano. Fazem parte desse grupo a soja, com equivalente a 39% de todo o faturamento mato-grossense do Sul, a celulose, a carne desossada e congelada de bovino, os pedaços e miudezas de frango e as carnes desossadas frescas ou refrigeradas de bovinos. O principal parceiro comercial de Mato Grosso do Sul continua a ser a China. Mais da metade das exportações do estado, ou 50,9% da receita, o que representa 2 bilhões e 38 milhões de dólares, foram obtidos na venda de produtos para os chineses. O secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmário Novak, apresentou proposta ao governo egípcio de implantação de programa piloto de certificação eletrônica para a venda de carnes brasileiras ao Egito, o que deve alavancar as exportações do produto para aquele país. A proposta faz parte do plano de desburocratização e modernização do Ministério e foi desenvolvido pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, e pela Universidade de São Paulo, a USP. O Egito será o primeiro país a implantar o sistema eletrônico a ser levado a outros países importadores de carne bovina do Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que estende o prazo de adesão ao refis do Fundo Rural. A medida prorroga para até 31 de dezembro de 2018 o prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural, conhecido como Refis do Fundo Rural. Hoje, o prazo definido na medida provisória 834 vai até o dia 30 de outubro desse ano. A matéria ainda precisa ser votada no Senado Federal. A presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, deputada Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, já havia solicitado ao ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, a prorrogação do prazo. Segundo ela, havia relatos de produtores sobre dificuldade para se cadastrar no programa e o coordenador da Infraestrutura e Logística da FPA reiterou que a prorrogação é decorrente das dificuldades que os produtores relatam em acessar o benefício. Segundo Jerônimo Gergen, houve falta de informação por parte dos órgãos responsáveis pelo cadastramento, greve dos funcionários da Receita Federal e o sistema de internet sobrecarregado. As exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 396.900 toneladas em agosto, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. O volume é cerca de 59.800 toneladas acima da média de exportações registrada em 2018. Na comparação com o ano anterior, o número é 4,6% menor que as 416.200 toneladas embarcadas em agosto de 2017, melhor desempenho mensal do setor em todo o ano passado. A receita de exportações obtidas em agosto totalizou 633 milhões de dólares, saldo 7,9% inferior em comparação com agosto de 2017. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, projetou ontem uma exportação recorde de 76 milhões e 100 mil toneladas de soja pelo Brasil em 2018. A entidade também elevou ligeiramente sua expectativa de produção da soja esse ano para 118 milhões e 800 mil toneladas nesta safra. Rodinei Candeia, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, conversou ontem com o Notícias Agrícolas a respeito de uma contestação do Ministério Público Federal referente ao marco temporal para as questões indígenas. O MPF contesta a defesa da Advocacia Geral da União para os produtores rurais, que se apoiam no marco da Constituição Federal de 1988 para que não haja novas demarcações de terra para índios a partir dessa data.
Contudo, Candeia aponta que o MPF não concorda com a decisão do Supremo Tribunal Federal de fixar um marco temporal. Para ele, essa é uma questão ideológica que tem como objetivo um processo de estatização de propriedades privadas. Alguns estados, como Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte e Pará, são os mais atingidos pela questão. No Pará, como citou o Candeia, 70% do estado é demarcado e dos 30% que sobraram, 80% corresponde às áreas de reserva legal. O Brasil embarcou 98 milhões e 300 mil dólares em carne suína in natura no último mês, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgados essa semana. O valor corresponde a um volume de 54.200 toneladas da carne. Em comparação com o mês de julho, houve recuo de 11% nos valores, uma vez que naquele período o país enviou 105 milhões e 900 mil dólares em carne suína ao exterior. Em relação a agosto de 2017, quando as exportações de carne suína atingiram 143 milhões, houve queda de 31%. O recuo nas exportações em agosto, na comparação com o mês anterior, ocorreu também nas carnes de frango e bovina. A comunidade indígena de Mato Grosso do Sul busca a maior representação política estadual, colocando 5 candidatos para a disputa de cargos de deputado estadual e federal, além de um representante ao Senado. Eles são de diferentes partidos, mas ainda representam uma pequena parcela em relação aos 535 candidatos registrados. Percentualmente, o número de índios equivale a menos de 1%. Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do país, com 73 mil habitantes. O Brasil deve perder para a Índia a liderança na produção de açúcar no ano safra internacional 2018-2019 pela primeira vez em décadas. Isso salienta o movimento em curso nas usinas brasileiras de direcionar cada vez mais cana para a produção de etanol em uma conjuntura de baixos investimentos nas lavouras que tem resultado em produtividades cada vez menores. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. Associado Alfa, você sabe o saldo da sua cota capital? E os dados do leite? Existe uma maneira fácil e prática de acessar. É através do portal do associado, no endereço www.cooperalfa.coop.br. Em seguida, clique no botão Portal do Associado e cadastre-se. Guarde a sua senha. O sistema é seguro. Na edição da revista Alfa de setembro, o passo a passo. Fale com o gerente de sua filial ou peça para seu filho lhe ajudar. Tudo na palma da mão, no portal do associado Cooper Alfa. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Câmara aprovou MP que concede subsídio para reduzir preço do diesel. Durante a paralisação de 11 dias em maio, a principal reclamação dos caminhoneiros era o preço do óleo diesel. Nas negociações para pôr fim à greve, o governo se comprometeu em ajudar a baixar o preço do combustível. E nesta terça-feira foi a vez do plenário da Câmara dar aval a essa negociação, aprovando a medida provisória que autoriza os cofres públicos a bancarem 30 centavos do preço de cada litro de diesel, para diminuir o valor que é cobrado nas bombas. Esse subsídio vai valer até o último dia deste ano. O deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, lembra que a redução do preço do diesel reflete em toda a sociedade. Isso traz uma vantagem enorme para os setores mais importantes da produção nacional, tanto para a indústria quanto para o agricultor. Também para o transporte urbano, vamos nos lembrar que os ônibus que circulam nas cidades estão sendo beneficiados no custo pela redução do óleo diesel. E para os caminhoneiros também,
Os caminhoneiros fizeram esse movimento forte, esse movimento poderoso, que obrigou ao país, obrigou a todos a refletir sobre a grave situação que eles se encontravam. O líder do PCdoB, deputado Orlando Silva de São Paulo, apoia o subsídio para a redução do preço do diesel, mas faz uma observação. A Câmara dos Deputados dá um passo quando aprova essa medida, mas não enfrentamos ainda o principal, que é a política de preço da Petrobras. A dolarização do preço dos combustíveis é um absurdo. É isso que produz o preço abusivo do gás de cozinha, é isso que produz o preço absurdo da gasolina e do óleo diesel. E a Petrobras tem que se voltar para atender o interesse da maioria do povo brasileiro, não dos acionistas de Nova York. A outra medida provisória aprovada é voltada aos agricultores familiares que estão endividados. A queda de braço entre governo e Congresso por causa da renegociação de dívidas dos pequenos agricultores vem desde o ano passado. Primeiro, deputados e senadores deram aos agricultores o direito a descontos e prazo para resolver as dívidas, assim como os grandes tiveram. O presidente Michel Temer vetou a iniciativa. Os parlamentares derrubaram o veto e transformaram a renegociação de dívidas dos produtores em lei. Então, o governo edita essa medida provisória, restringindo quem tem direito à renegociação com desconto. Só os produtores do Nordeste e do Norte. A comissão mista de deputados e senadores que avaliou esse novo texto devolveu o direito a produtores rurais de todo o país. Além disso, ampliou em 1 ano, até o fim de 2019, o prazo de renegociação e reduziu os descontos para diminuir o impacto nas contas do governo. Com um acordo entre os partidos, o plenário da Câmara assinou embaixo. O deputado Júlio César, do PSD do Piauí, comemorou a aprovação. Esta prorrogação, senhor presidente, veio em boa hora, como também prorrogou débitos vencidos de agricultores que precisava prorrogar. Então, quem prorrogar vai continuar tomando novos empréstimos, tanto no Banco do Nordeste quanto no Banco do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo. Custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente quinta-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6h30, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.